Muito antes de Gutenberg revolucionar a impressão na Europa, os chineses já tinham inventado os tipos móveis no século X, com Bi Sheng, durante a dinastia Song. Ao contrário do método tradicional de xilogravura, que exigia entalhar páginas inteiras em blocos de madeira, os tipos móveis permitiam reorganizar caracteres individuais para criar novas páginas de forma rápida e reutilizável. Inicialmente feitos de cerâmica e depois de metal, essa invenção era extremamente avançada para o seu tempo, mas teve uma adoção limitada devido à complexidade do idioma chinês, com milhares de caracteres diferentes. Mesmo com essa limitação, os tipos móveis deram início à ideia de impressão modular. Permitiram, ainda que restritamente, a disseminação de textos religiosos, educacionais e administrativos de forma mais eficiente. Essa tecnologia abriu o caminho para futuros sistemas de impressão que surgiram séculos depois, especialmente na Europa. A invenção chinesa serviu como uma semente para o que viria a ser uma revolução na difusão do conhecimento humano. A lógica dos tipos móveis está presente até hoje na forma como organizamos textos em computadores e editores digitais. Cada letra que digitamos é um elemento modular, como antigos tipos móveis. Mais do que isso, a ideia de que o conhecimento pode ser reproduzido e compartilhado com eficiência é um dos pilares do mundo moderno. O que começou com pequenos blocos de cerâmica acabou sendo um dos passos iniciais da jornada rumo à internet, ao livro digital e à era da informação. A bússola magnética foi uma das invenções mais transformadoras da história da humanidade. A sua origem remonta à China antiga. Por volta do século II a.C., os chineses já conheciam as propriedades magnéticas da magnetita, mas foi durante a dinastia Song, no século XI, que a bússola passou a ser usada para a navegação marítima. Inicialmente era uma colher de magnetita colocada sobre uma placa de bronze, apontando sempre para o sul. Com o tempo, evoluiu para uma agulha magnetizada flutuando em água ou suspensa em um fio indicando o norte com mais precisão. A introdução da bússola à navegação permitiu que os marinheiros chineses se aventurassem com mais segurança em alto mar, mesmo sob o céu nublado, ou sem pontos de referência visual. A invenção se espalhou pelo mundo islâmico e posteriormente chegou à Europa, onde desempenhou um papel fundamental na era das grandes navegações. Sem ela, as explorações que ligaram continentes e mudaram o curso da história mundial teriam sido impossíveis ou muito mais limitadas. A bússola foi o primeiro passo para a criação dos sistemas modernos de navegação. Hoje, satélites, GPS, aplicativos de mapas e tecnologias de localização digital têm como base o princípio iniciado por esse pequeno instrumento magnético. A capacidade de orientação precisa moldou o comércio global, a exploração científica e até estratégias militares. E pensar que tudo isso começou com um pedaço de pedra que apontava silenciosamente para o norte. Em diferentes partes do mundo, surgiram inovações militares que mudariam para sempre a forma como se travavam as guerras. Na China, durante a dinastia Jin, surgiram os primeiros registros de bombas explosivas lançadas manualmente e minas terrestres ativadas por mecanismos rudimentares. Já no mundo islâmico, Hassan al-Ramah, um engenheiro sírio do século XIII, descreveu em seus manuscritos um dispositivo subaquático, semelhante a um torpedo, movido por pólvora e guiado por cordas, uma ideia incrivelmente avançada para sua época. Essas invenções marcaram o nascimento da guerra tecnológica. Pela primeira vez era possível atacar de forma remota, com armamentos que não exigiam confronto direto. As minas terrestres dificultavam o avanço das tropas, e as bombas transformaram cercos e ataques em cenas de puro terror e destruição. A pólvora, até então uma curiosidade alquímica, passava a ser usada como uma arma estratégica. Essas tecnologias logo se espalharam, influenciando fortemente os arsenais de guerras futuras na Idade Média até os tempos modernos. Hoje, torpedos, minas e explosivos fazem parte dos arsenais mais letais do mundo. A base de tudo isso está naquelas primeiras invenções que uniram ciência, guerra e estratégia. Os conflitos modernos, com drones, mísseis guiados e armas automatizadas, são descendentes diretos desses primeiros experimentos. A semente da guerra tecnológica foi plantada há séculos, e os frutos, ainda amargos, continuam moldando o destino das nações. O canhão é um dos exemplos mais antigos da aplicação direta da pólvora em armamentos. Sua origem remonta à China, no século XIV, durante a dinastia Song, quando engenheiros militares começaram a experimentar tubos de metal capazes de lançar projéteis por meio de explosões controladas. Um dos primeiros modelos conhecido é o Hu Chong, uma arma de bronze com formato rudimentar,
mas letal. Com o tempo, essa invenção se espalhou por meio da Rota da Seda, influenciando o desenvolvimento de armas semelhantes no mundo islâmico e, mais tarde, na Europa medieval. O surgimento do canhão mudou completamente a lógica dos combates e da arquitetura defensiva. Castelos e muralhas, até então símbolos de poder e proteção, passaram a ser mais vulneráveis diante do impacto destrutivo das bolas de ferro. Na Europa, o uso dos canhões durante a Guerra dos 100 Anos foi decisivo para a queda das cidades fortificadas. O poder bélico deixou de ser apenas a força bruta e passou a depender da ciência e da tecnologia, abrindo caminho para a era da artilharia pesada e das guerras em larga escala. Dos antigos rochongs chineses aos modernos canhões de artilharia das grandes potências, a essência permanece a mesma: utilizar explosões controladas para alcançar alvos com precisão e força devastadora. Hoje, canhões evoluíram para armas automáticas, tanques de guerra e até sistemas de defesa naval, mantendo sua relevância estratégica. A base dessa tecnologia, no entanto, nasceu séculos atrás, com alquimistas chineses e guerreiros tentando transformar fogo em dominação. No século XV, o alemão Johannes Gutenberg desenvolveu a prensa móvel de tipos metálicos, uma das invenções mais transformadoras da história humana. Inspirado em prensas usadas para espremer uvas, Gutenberg criou um sistema mecânico que permitia imprimir páginas em série em tipos móveis reutilizáveis. Antes disso, os livros eram copiados à mão, por monges copistas ou reproduzidos em xilogravuras, o que tornava a leitura um privilégio de poucos. A Bíblia de Gutenberg, impressa por volta de 1455, é considerado o marco inicial da revolução da imprensa. A prensa de Gutenberg não apenas multiplicou o acesso ao conhecimento, mas também mudou para sempre a forma como ideias eram transmitidas. A informação deixou de ser monopólio da igreja e da aristocracia e começou a circular entre comerciantes, artesãos e acadêmicos. A reforma protestante, liderada por Martim Lutero, só foi possível graças à reprodução massiva de panfletos e traduções bíblicas. A imprensa impulsionou movimentos como o Iluminismo, acelerou a alfabetização e pavimentou o caminho para a ciência moderna. Hoje, vivemos uma nova revolução com a internet e as redes sociais, mas a sua base está na ideia de Gutenberg: descentralizar a informação. Assim como a prensa deu voz aos pensadores marginalizados da sua época, a tecnologia digital oferece hoje espaço para novas narrativas e disputas de ideia. A diferença é que agora, em vez de tipos metálicos, usamos algoritmos, mas o princípio permanece. Quando a informação se espalha, o poder se redistribui. Muito antes de Samuel Colt popularizar o revólver no século XIX, já existia protótipos rudimentares na Europa. Um dos primeiros registros conhecidos é atribuído a Heinz Stoppler, um armeiro alemão que, em 1597, criou um mecanismo giratório que permitia disparos sucessivos com o uso de barris múltiplos. Essa tecnologia primitiva ainda era instável, mas já demonstrava uma intenção clara: permitir que um único indivíduo pudesse efetuar múltiplos disparos sem precisar recarregar após cada tiro. Com o tempo, esse mecanismo evoluiu, até o surgimento do revólver moderno com cilindro giratório. O avanço técnico do revólver representou uma mudança drástica no poder individual. Diferente das armas de pólvora única que exigiam recarga constante, o revólver permitia resposta rápida e vários disparos consecutivos, o que mudou completamente o cenário militar, policial e até mesmo social. Tornou-se símbolo do Velho Oeste americano e instrumento fundamental em conflitos, duelos e revoluções. Com ele, o poder de dar fim a alguém ficou ao alcance de qualquer pessoa que o empunhasse, sem necessidade de treinamento avançado. Hoje, o revólver já não é mais uma tecnologia de ponta em armamentos, mas sua lógica continua presente em armamentos modernos e no debate sobre o direito ou não da porte de armas. Embora a invenção do telescópio seja frequentemente atribuída a Galileu Galilei, os primeiros modelos surgiram na Holanda por volta de 1608. Hans Lippershey, um fabricante de óculos, teria sido o primeiro a registrar a ideia, mas foi Galileu quem aprimorou o design e utilizou para observações astronômicas. Ao apontar o telescópio para o céu, ele descobriu as luas de Júpiter, as fases de Vênus e detalhes de superfície lunar. Essas descobertas colocaram em xeque o modelo geocêntrico do universo e iniciaram uma verdadeira revolução científica. O telescópio não apenas ampliou nossa visão do universo, ele desafiou dogmas estabelecidos e deu início à astronomia moderna. Pela primeira vez, a humanidade pôde observar fenômenos celestes com precisão e perceber que o cosmos era muito mais vasto e complexo do que se imaginava. A invenção não foi apenas científica, mas também filosófica.
Ela deslocou o homem do centro do universo e deu espaço para o pensamento racional e empírico. O telescópio abriu caminho para uma nova era de descoberta e transformações culturais. Hoje, telescópios como o Hubble e o recém-lançado James Webb investigam as origens do universo, analisam exoplanetas e buscam pistas sobre a vida fora da Terra. A lógica do telescópio permanece: ampliar nossa visão para além do que os olhos alcançam. E mais do que isso, ele representa o impulso humano de questionar, explorar e ultrapassar limites. No início do século XVIII, a Inglaterra enfrentava um problema prático. A água inundava as minas de carvão, dificultando a extração. Foi nesse contexto que, no século XVIII, Thomas Newcomen desenvolveu o primeiro motor a vapor funcional. Seu invento usava o vapor para mover um pistão, criando força mecânica capaz de bombear a água para fora das minas. A invenção foi baseada em princípios de pressão atmosférica e condensação, e, embora rudimentar, foi um marco decisivo na transição da força muscular para a força das máquinas. O motor de Newcomen foi o precursor da Revolução Industrial. Ele permitiu a mecanização do trabalho e inspirou o desenvolvimento de motores mais eficientes, como os de James Watt. Graças a essa invenção, fábricas surgiram e os transportes evoluíram, e a produção em massa se tornou viável. Pela primeira vez, a energia não dependia do vento, da água ou do músculo humano. Agora, podia ser gerada a qualquer hora e lugar. Isso transformou radicalmente a economia, a sociedade e a forma como vivemos e trabalhamos. No final do século XIX, o italiano Marconi conseguiu algo que parecia magia: transmitir sinais de um ponto para outro, sem fio. Em 1895, ele enviou os primeiros sinais de rádio. Em 1901, realizou uma transmissão transatlântica, cruzando o oceano com ondas invisíveis. Embora outros cientistas, como Nikola Tesla, já tivessem trabalhado nos fundamentos das ondas eletromagnéticas, foi Marconi quem levou o conceito à prática, desenvolvendo um sistema funcional de telegrafia sem fio. Seu trabalho foi reconhecido com o Prêmio Nobel de Física em 1909. A invenção do rádio revolucionou a comunicação. Pela primeira vez, mensagens podiam ser enviadas instantaneamente a longa distância, sem a necessidade de cabos ou infraestrutura física. Isso teve um impacto direto em áreas como o exército, o comércio marítimo e, principalmente, os meios de comunicação em massa. O rádio encurtou o mundo, conectou nações, difundiu ideias e influenciou o comportamento. Foi também essencial para a Primeira Guerra Mundial, onde serviu como ferramenta estratégica de comunicação e propaganda. No início da década de 1950, computadores eram máquinas gigantescas, acessíveis apenas a governos, universidades ou grandes corporações. Mas em 1957, a IBM lançou o modelo 610 AutoPoint Computer, considerado por muitos o primeiro computador pessoal da história. Projetado para ser operado por uma única pessoa em um ambiente de escritório, o IBM 610 já não exigia programadores treinados em linguagem de máquina. Ele podia ser controlado por um teclado. Era lento e limitado, mas pela primeira vez um profissional podia usar um computador para cálculos complexos em sua própria mesa. Embora o IBM 610 não tenha sido um sucesso comercial em larga escala, ele abriu caminho para a revolução. Nos anos seguintes, a ideia do computador pessoal deixou de parecer ficção científica e se tornou um objetivo para engenheiros visionários, como Steve Wozniak e Bill Gates. O conceito de um computador individual foi o ponto de partida para uma transformação cultural, econômica e social sem precedentes. O mundo dos negócios, a educação e a comunicação nunca mais foi o mesmo. E para você, qual outra invenção mudou tanto a humanidade? Não se esqueça de responder nos comentários. Se inscreva e curta o vídeo para mais conteúdos como esse.